Olá, desenhistas! Aqui é o Hanna do FundamentoDoDesenho.com e hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre a história da arte e a indústria do entretenimento. Após 4.500 anos de antiguidade, dos quais os últimos 1.500 foram a Antiguidade Clássica, nós tivemos um período chamado Idade Média, que durou 1.000 anos, e depois veio o Renascimento, que é o assunto desse vídeo. No entanto, é muito importante a gente falar sobre a Idade Média. Vocês precisam estudar o que aconteceu nela, principalmente se desejam trabalhar com entretenimento. É preciso criar uma biblioteca visual e entender um pouco sobre a arquitetura, as vestimentas, as culturas, os tipos de armas que eles usaram, porque tudo isso vai ter uso no trabalho de vocês. É importante conhecer o tipo de arte que foi criada e esses assuntos todos vão complementar o seu conhecimento como artista e como cidadão. Como vocês podem ver pelos slides, muitos filmes, quadrinhos e games usam a Idade Média como o set para o acontecimento de suas histórias. Então, não deixem de estudar esses assuntos. A Idade Média influencia muito a nossa cultura hoje em dia. Mas no Renascimento, várias técnicas e ciências de desenho e pintura foram resgatadas ou criadas do zero, e por isso nós precisamos estudar o Renascimento como estudantes de desenho, e é por isso que o foco maior do vídeo vai ser sobre esse período. Perto do ano 500 depois de Cristo, o Império Romano estava lá grandão como sempre, né? Só que o lado ocidental, ou seja, o Império Romano do Ocidente, como chamamos hoje, começou a sofrer a invasão das tribos germânicas. Como vocês sabem, todo mundo que não era romano era considerado bárbaro. Então esse período é chamado de o período das invasões bárbaras. Nesse processo, o que nós chamamos de a queda do Império Romano, na verdade é a queda do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente vai durar por mais 1.000 anos, ou seja, todo o período de duração da Idade Média. Ele abarca mais aquela região de Grécia, Turquia, Egito, e ele mantém a língua grega como língua central, né, e uma forte influência da cultura asiática, se tornando também Império Bizantino, depois Império Turco-Otomano e seguindo uma linha histórica diferente da que nós vamos abordar, que é a ocidental. Os povos germânicos, os bárbaros, eram povos bem variados, mas em comum eles tinham o fato de que eles estavam mais ali no norte da Europa e começaram a descer forçando as fronteiras do Império Romano do Ocidente. Com isso, eles trouxeram a sua cultura, mas aproveitaram a estrutura do Império Romano. E nesse processo houve uma mistura entre o ser romano e o ser germânico que ajudou a criar quem são os povos europeus hoje. As línguas atuais que nós conhecemos, português, espanhol, francês, italiano, foram criadas com essa mistura entre essas culturas. E vários aspectos culturais que estamos bastante acostumados também foram desenvolvidos durante esse período. Uma instituição romana importantíssima conseguiu se manter influente durante todo o período da Idade Média. Foi a Igreja Católica. A Igreja Católica teve o poder de legitimar reis e governos, legitimar tentativas de império, motivar guerras, dominar o pensamento da população e influenciou bastante a arte e a música da época. Com isso, temos uma grande mudança na maneira de pensar. A razão e o humano e o método científico como o centro do fazer humano deixa de ser central, né? E agora o divino, as escrituras de Deus é que passam a ditar as regras e a maneira de se viver. O fim da Idade Média e o início do Renascimento não é marcado tão claramente quanto o fim da Antiguidade Clássica e o início da Idade Média. Foi um período de transição que levou entre 2 e 3 séculos,
Então é um pouco difícil de dizer exatamente a data em que começou, mas dá para a gente começar a sentir a presença do Renascimento a partir de 1300 e pouco, e em 1400 ele com certeza já está em andamento, lá para 1500 já temos o Renascimento pleno estabelecido há um certo tempo. Mas o artista do Renascimento sabia que estava num período diferente. Ele sabia que havia algo que, depois de um tempo, nós chamaríamos de Renascimento. Foi um momento em que houve uma retomada dos estudos das escrituras antigas, uma forma de reviver a cultura da antiguidade greco-romana. E durante esse processo de estudos, o homem se tornou o centro do universo e aí coisas novas foram criadas. Então a gente passa a ter o humanismo, que é o estudo das letras humanas ao invés das letras divinas. As letras humanas são a literatura, a história e a filosofia. E claro, a base para esse estudo não podia ser outra senão a antiguidade clássica. Foi um período fodão da história humana. Nós tivemos nessa época a invenção do tipo móvel, ou seja, a imprensa, e com isso passamos a ter a dispersão mais fácil do conhecimento através dos livros. Nessa época também foi desenvolvida um método científico de pesquisa e busca. Então fizemos estudos aprofundados sobre anatomia e sobre os mais variados assuntos. E particularmente interessante para a gente foi nesse período que o artista deixou de ser um mero artesão e começou a ser considerado um verdadeiro erudito. Então, o artista visual, pela primeira vez, muda de status na sociedade e passa a ser um homem pensante, erudito, culto, que pode dar um palpite e influenciar a história da humanidade. Então as artes plásticas deixam de ser consideradas artes mecânicas e passam a se tornar artes liberais, que são aquelas que são julgadas necessárias à educação do homem culto. Entre elas estão a matemática, a música, a dialética, a gramática, a retórica e a filosofia. Essa busca pelo entendimento humano, pela arte e pela ciência é algo que a nossa sociedade de hoje em dia podia retomar com um pouco mais de força, porque estamos realmente precisando desse tipo de atitude. Entre as conquistas dos nossos artistas cientistas está a conquista do mundo visual, ou seja, passamos a dominar técnicas de perspectiva e a usar formas geométricas básicas para representar os objetos sólidos no espaço. Por esse motivo, a pintura do Renascimento é uma pintura bem linear, porque ela usa esses objetos para que o artista possa criar coisas de imaginação e compor as suas cenas de forma visual interessante. Essa maneira renascentista de pensar o desenho e a pintura influencia bastante o tipo de desenho que eu ensino no Fundamentos do Desenho.com. Vocês têm visto isso nos últimos vídeos. O Renascimento é visto como uma criação italiana, mas a verdade é que fisicamente ele teve origem em dois lugares, na Itália, principalmente em Florença, e também na região de Flandres, principalmente na cidade de Bruges. Então, um dos artistas desse local que eu aconselho que vocês pesquisem é o mestre Jan van Eyck, que tinha uma pintura já bem característica, com uma dose de realismo, usando a tinta a óleo e com técnicas que iriam influenciar toda a arte que seria criada depois. Mas foi na Península Itálica que nós tivemos o principal desenvolvimento da timeline do Renascimento. E depois a arte criada na Itália influenciou a arte criada em Flandres e vice-versa, e essa mistura dessas duas artes se espalharam pelo norte da Europa, criando o Renascimento setentrional.
Então, nessa timeline, nós podemos ver aí a origem do Renascimento, que é o proto-renascimento, depois o Renascimento pleno, que acontece aí entre o 1400 e o 1500, e depois nós vamos para o maneirismo e o proto-barroco, que começa a preparar o terreno para o assunto do nosso próximo vídeo, que é o barroco, uma dos movimentos artísticos mais interessantes de todos os tempos e que tem como grande avanço a maneira de pensar a luz. Mas nós não podemos falar do Renascimento sem falar das tartarugas ninjas. Donatello, Leonardo da Vinci, Rafael e Michelangelo. Só que por algum motivo, o criador desse divertido desenho animado trocou a personalidade dos personagens todos. Então tentem não levar isso em consideração. Vamos falar sobre cada um deles. Donatello foi sem dúvida o maior escultor do seu tempo. Ele criou as primeiras estátuas que reviveram o contraposto clássico, fazendo um trabalho gestual magnífico e também um belo trabalho de anatomia nas suas esculturas. Podemos dizer que Donatello fazia parte do proto-renascimento, enquanto as outras tartarugas ninjas já pertencem ao renascimento pleno. A principal atividade de Leonardo da Vinci era como engenheiro militar, mas ele também tinha algumas atividades secundárias, como ser arquiteto, escultor e pintor. A arte de Leonardo é o auge da tendência da mistura de arte e ciência, unidos ali na invenção da perspectiva linear. Leonardo leva essa técnica ao extremo. No entender de Leonardo, o artista não só deveria entender as regras da perspectiva, mas também todas as leis da natureza, sendo os olhos um instrumento perfeito para adquirir tal conhecimento. O que abre bastante caminho para esse raciocínio analítico de pensar o desenho e a pintura, realmente entender as formas geométricas, a perspectiva, a maneira como a luz age na atmosfera, e com isso desenvolver o nosso trabalho com fundamentos sólidos. Leonardo considerava a pintura a mais nobre de todas as artes. Eu, pessoalmente, apesar de ser um grande amante da pintura e do desenho, considero que é a arte culinária. Michelangelo já tinha um temperamento mais doidão. Ele via a si mesmo e era visto pelos seus admiradores como um gênio de inspiração divina. Ele era primordialmente um escultor e para ele, ao contrário de Leonardo, a arte não era ciência, era a criação dos homens que chegava mais perto do que se pode considerar a criação divina. É o famoso mestre por trás das obras na Capela Sistina. Já Rafael era o artista homem da sociedade, uma pessoa extremamente culta, erudita e que participava das principais discussões do seu tempo entre os maiores filósofos e eruditos da época. É o considerado principal pintor do Renascimento pleno e uma de suas obras mais famosas é a Escola de Atenas, que demonstra uma influência das obras de Michelangelo na Capela Sistina. Recomendo também que vocês pesquisem o trabalho de Tiziano, que não é uma das tartarugas ninjas, mas também é foda pra dedéu. O Renascimento pleno, depois de um tempo, se desenvolve na forma de maneirismo, que era uma tendência da pintura que demonstrava o gosto dos compradores e que trazia também um pouco mais de experimentação nas formas, Então ele fugia um pouco do ideal clássico, tá? Tinha um pouco mais da presença da visão interior e subjetiva do artista. Vocês podem pesquisar sobre o maneirismo e conhecer o trabalho de Tintoretto, El Greco, Rosso e Pontormo, todos grandes artistas, mas que já representam esse desenvolvimento do Renascimento pleno caminhando para as expressões artísticas futuras. Então o maneirismo tem essas características diferentes e influencia bastante o que vai ser criado depois.
Seguindo a timeline do Renascimento, nós finalizamos com o proto-barroco e com um estilo que os historiadores tendem a se referir como realismo, mas que é completamente diferente do realismo que existiu no século XIX, tá? Então nós temos como nome interessante para pesquisar no proto-barroco Correggio e no realismo o trabalho de Veronese. Tenha em mente que apesar desses nomes todos, maneirismo, proto-barroco e realismo, nós ainda estamos falando do Renascimento. E saindo um pouco do trabalho feito na Itália, né, com esses nomes que eu citei agora, e também na região de Flandres, com o nome que eu citei anteriormente, de Jan van Eyck, essa arte, a partir de 1500, começa a influenciar toda a arte do norte da Europa, né? Disputando e se mesclando com a arte do gótico final, que já pertencia à Idade Média. Tá? Então nós temos aí o Renascimento Setentrional, e eu vou citar alguns nomes legais para vocês pesquisarem também. Nós temos na Alemanha Dürer, que foi um mestre que fez grandes pesquisas em perspectiva, Holbein, o jovem, tá? E nos Países Baixos, Bruegel, o velho. Pinturas muito interessantes, algumas bem doidonas e bastante legal de pesquisar todos esses nomes e complementar um pouco esses conhecimentos. Então, para finalizar esse vídeo, vamos pensar um pouco das grandes lições que o Renascimento deixa para a gente. A importância de ser racional, de estudar o mundo visível, as leis da física, as leis da natureza, de entender perspectiva, entender as formas básicas, entender como a luz age sobre essas formas e usar todos esses fundamentos para construir a nossa arte e ter maior controle sobre o que estamos criando. Agradeço a todos os comentários, agradeço os compartilhamentos e os likes e nos vemos no próximo vídeo sobre História da Arte, que vai tratar sobre Barroco, e entre um vídeo de História da Arte e outro, vários novos vídeos de desenho e pintura. E se vocês acham que os vídeos com dicas de desenho estão ajudando vocês, esperem até contratarem o primeiro módulo do curso online de desenho. São 5 vezes mais conteúdo. Eu tenho mais de 5 horas de conteúdo sobre como desenhar a cabeça apenas no módulo 1. E daqui a pouco eu começo a criar o módulo 2 sobre o resto do corpo humano. Muito obrigado, desenhistas, e um grande abraço para vocês.